Olá, terceiro ano. Hoje nós vamos falar de difusionismo. E eu estou aqui, como vocês podem observar, numa rede, como um bom baiano, mas a gente vai ver que isso não necessariamente a rede é da Bahia ou representa a preguiça, que são construções e estereótipos sociais. Estereótipos são visões que as pessoas criam, na maioria das vezes preconceituosas e generalistas sobre algumas coisas, tal qual associar baiano, rede e preguiça, né? Estamos em quarentena, devemos ficar em casa e é claro que a gente pode gravar o vídeo de qualquer lugar. É um vídeo não com interesse de aula, mas apenas mais uma reflexão dos conteúdos que nós já vimos no primeiro bimestre. Então hoje, difusionismo. Tá? Difusionismo se refere ao processo de difusão entre as culturas ou de comunicação entre os povos. E esse processo já tem mais de 10 mil anos. Não é da agora, não é um fenômeno inato da globalização apenas, mas que se refere a um processo histórico muito longo. Então, as culturas, elas se difundiram e tem muitos aspectos ao longo da história que nós observamos em várias culturas, muitos traços culturais semelhantes. Isso se dá pelo processo de difusão. Daí que o difusionismo, ele vai criticar essa visão evolucionista que nós também já vimos, relativizando a visão evolucionista no sentido de que no difusionismo não existe uma cultura mais evoluída do que a outra. O que existe é diferença entre os povos, entre as culturas. Então esse é o principal legado do difusionismo, entender as múltiplas influências em cada cultura e que esses processos eles são muito relativos. Portanto, não dá para você classificar uma cultura como mais arcaica ou principalmente ir para uma cultura como se ela fosse um bebê, uma criança que ainda estivesse começando o processo civilizatório como queria o evolucionismo. Pelo contrário, no difusionismo, as culturas elas vão se difundindo e nós observamos diferentes traços em cada cultura, como já foi dito, tá? Nós temos vários exemplos disso no Brasil. Por exemplo, quando eu falei aqui da rede, é muita característica na região nordeste de um modo geral. No Brasil como um todo, mas principalmente por influência dos povos nativos, dos povos indígenas, de certo modo se espalhou esse hábito pelo Nordeste. É um lugar bem flexível, que serve para dormir, serve para sentar, e de certo modo se criou um estereótipo, assim, uma imagem para determinadas pessoas da rede associada à preguiça. E essa visão da indolência, da preguiça, está associada da chegada dos portugueses em relação aos índios que aqui estavam, dizer que não eram povos tão ávidos ao trabalho, por exemplo. E isso foi se desenvolvendo a tal modo, esse tipo de preconceito, que ficou muito característico às pessoas da Bahia, aos baianos de um modo geral, de estar numa rede, por exemplo. E é fácil observar que, por exemplo, em Fortaleza, no Ceará, você encontra uma quantidade de redes para se comprar muito mais do que em Salvador, que é a capital da Bahia. As redes que eu levo para os meus parentes e amigos em Salvador, eu sou baiano, a maioria das redes são ou de Fortaleza, quando eu vou lá, ou aqui mesmo de Arapiraca, que tem um preço, um custo-benefício muito melhor do que o de Salvador, por exemplo. E eu canso de chegar em várias cidades do Nordeste e vários locais, sítios, qualquer tipo de local no Nordeste de um modo geral, as pessoas usam rede. Às vezes até com mais frequência do que em algumas cidades da Bahia, que também é Nordeste e também tem esse hábito. Mas não é para se dizer que o baiano tem mais hábito de usar rede do que outras pessoas do Nordeste. Isso é uma idiotice, isso não tem um menor tipo de fundamento de um modo geral. Então, esse elemento da rede e de estar na rede é um tipo de comportamento que se difundiu. E esse é um exemplo claro do difusionismo. Apesar de que as pessoas criam estereótipos em relação a determinados traços, e aí quando se cria os estereótipos, você acaba classificando um determinado tipo de comportamento a um determinado grupo social ou uma determinada cultura, o que é algo equivocado. O difusionismo, uma corrente do difusionismo, enxergou também uma ideia que foi desconstruída
por outras correntes da antropologia, como nós vamos observar, que é a ideia de um epicentro, de que existe uma cultura ou um local específico em que uma determinada manifestação cultural surgiu, um determinado hábito ou uma determinada inovação, invenção ao longo da história. Na realidade, essa ideia de epicentro que algumas linhas do difusionismo vão colocar foi algo totalmente desconstruído ao longo do tempo. Então, é dos limites, é um dos limites do difusionismo, que também está lá localizado no século XIX, no final do século XIX. Tá? Então é importante pensar que o difusionismo está ali no mesmo período do evolucionismo e ele tem os limites da época. Então, obviamente que outros estudos que vieram depois vão contestar algumas teses daquele tempo. Tá? Mas a principal vantagem do difusionismo é o relativismo cultural. Tá? Essa é a principal mensagem, de que existem uma série de trocas e que nós somos a soma de várias partes, ou como um mosaico. Podemos falar no Brasil algo extremamente conhecido, que é o carnaval. Então, Rio, Salvador, Recife, dentre outras cidades no Brasil, o carnaval é um elemento, um traço cultural importante que para, às vezes, várias cidades e o próprio país. Há de se pensar, às vezes, que o carnaval seja de uma determinada cidade, por exemplo, do Rio, Salvador, Recife, devido ao quantitativo de pessoas ou à grandeza da própria festa, mas nós sabemos que o carnaval chegou aqui no Brasil vindo da Europa, né? Festa da carne, o Carnevale, e tem um monte de outras manifestações que são oriundas do continente africano, outras dos povos nativos, e algumas também com maior aproximação dos povos europeus, de um modo geral. Então, a cultura ela opera como um mosaico, ela vai se ressignificando em cada local. Essa é uma contribuição do difusionismo, da maneira como os locais vão se apropriando dos processos culturais de um modo geral. Tá? Para pensar melhor sobre esse tema, de maneira mais descontraída, né, podemos dizer assim, criativa, eu indico a música Reconvexo, do Caetano Veloso, que é uma música que vai falar desse contato entre diferentes culturas para formar o eu, para formar a pessoa em si, de como nós somos resultantes de várias identidades, e a partir daí que construímos a nossa própria identidade. Então, ao invés de criticar, de desqualificar, de criar um estereótipo, de ter um preconceito em relação a outra cultura, procure ver se na sua própria cultura não tem os traços daquela cultura que você está criticando, por exemplo. E isso faz com que você abra a sua cabeça e pense melhor sobre o mundo. Tá? Então essa é a mensagem, contra o preconceito, a favor da diversidade e do relativismo cultural. Essa é a principal mensagem do difusionismo, tá bom? Então, próximo encontro nós vamos falar do culturalismo e valeu, pessoal!